Boa noite, vamos mais uma live semanal aqui, né? Em nosso grupo Psicanálise, Filosofia e Afins. Hoje vamos falar sobre sonhos. Falar sobre sonhos pode, claro, né? Somente a palavra sonhos estando no tema dá a entender, ao menos, primeiramente, dois processos, né? Vai se falar sobre sonhos em relação aos sonhos, né? Que são os desejos que nós temos de alcançar determinadas metas, né, determinadas coisas ou determinados processos, como terminar uma faculdade, iniciar uma faculdade, casar-se, ou se vai falar de sonhos em relação ao sonho em si, sonho como processo noturno, em geral, né? Porque podemos sonhar enquanto dormimos, a qualquer hora em que estivermos dormindo. E é justamente sobre essa característica que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre os sonhos, especificamente dentro dos estudos que o pai da psicanálise fez, Sigmund Freud, em que ele colocou para o editor, quando ele escreveu o livro A Interpretação dos Sonhos, uma obra longa, tem 2 volumes. Há uma edição comemorativa de 100 anos, que é reunida em um único volume. Cada volume contém mais de 400 páginas. E ele colocou para o editor que o livro ia sair em 1899, mas ele pediu para que se colocasse, então, o ano 1900, porque a ideia de Freud era de que aquele livro seria revolucionário para a humanidade. Hoje nós consideramos, e os estudiosos, né, do campo da filosofia, das ciências, as mais diversas, colocam que sim, foi uma obra revolucionária. Porém, Freud, na sua época, ficou muito decepcionado, porque, se não me falham os números na memória, na primeira edição não teve mais do que 300 exemplares vendidos. E não houve muitos comentários a respeito. E os comentários que vieram, muitos foram de muita crítica, né? Não de uma crítica que diria a obra ser interessante, mas considerar que os sonhos, então, tinham a ver com a vida psíquica do sonhador era algo que não se cogitava. Porque até então o que se colocava era que os sonhos eles tinham por objetivo, né, não assim proteger o sono, mas sim eles eram fruto do estímulo externo. Por exemplo, se alguém ouvisse final do século XIX, início do século XX, barulho de um trem a passar, essa pessoa poderia sonhar com qualquer tipo de barulho. Se tivesse a ouvir uma torneira pingando, essa pessoa poderia sonhar que estava com vontade de ir ao banheiro, urinar. E sempre voltado, né, os sonhos para esta explicação
na boca de muitos médicos na época, de que os sonhos eram fruto dos estímulos externos que o cérebro então transformava em imagens, muitas vezes confusas, outras não. E os sonhos mais confusos não teriam realmente nenhum sentido. Não teriam sentido mesmo. Seriam apenas imagens confusas. E o Freud, ao escrever a interpretação dos sonhos, ele vai começar fazendo todo um histórico a respeito do momento inicial que o sonho traz. E neste momento inicial, ele vai falar de toda a estrutura histórica em relação a como o ser humano estava a interpretar e a explicar o que eram os sonhos. Muitas vezes nós vamos estar a ouvir, e aqueles que gostam de estar a ler a Bíblia em seu Antigo Testamento, por exemplo, vão ver lá sonhos que foram reveladores, né? Sonhos como o de José, que fala, né, sobre a sua ascensão dentro ali do poderio, né, do faraó, naquela política. Também o faraó, ao ter, né, de José a interpretação de seus sonhos, nós vamos ver então que os sonhos ali eram considerados verdadeiras mensagens de deuses ou de Deus, e que muitos desses sonhos ficavam a revelar o futuro, e diziam das questões daquela população. E o Freud, ele vai colocar que ninguém questionava sobre a interpretação dos sonhos no que ele vai chamar de uma era pré-científica, que depois de acordar, quando esses sonhos eles eram lembrados, ninguém ficava questionando, considerando então que era fruto ou de uma manifestação afável ou hostil de poderes supremos. Mas com o aparecimento científico, né, essa ideia mitológica, ela foi transferida para o campo da psicologia, para o campo das investigações mais profundas da mente humana. E hoje, né, isso Freud fala à época dele, mas hoje nós podemos dizer também que uma minoria de pessoas instruídas, elas têm dúvida de que os sonhos sejam um ato psíquico da própria pessoa que sonha. Que esta foi a conclusão a que Freud chegou. Diz ele que os sonhos são a via régia para o acesso ao inconsciente. O Jung repete também este mesmo pensamento, porque ele assim também considerou ainda que o viés de interpretação, o ponto de vista do Jung seja totalmente diferente do que Freud coloca para os sonhos, né? Para a interpretação dos sonhos. Porque Jung vê a possibilidade de que se sonha com uma outra pessoa, uma pessoa conhecida nossa, em que é pessoa com quem a gente teve contato recente ou em nossa mesma convivência, o sonho tem a ver com aquela pessoa, com
naquele outro ego. Já o Freud diz o seguinte: isso é deslocamento de imagem, e o sonho tem tudo a ver com o sonhador, né? Não tem a ver precisamente com aquela outra pessoa. Estou aqui falando de forma bem resumida, didática. O assunto é amplo, é complexo, e não estou aqui para dar uma aula, né, explicativa de forma extensa sobre as teorias de Freud e de Jung. A proposta aqui é nós fazermos essa live e trazermos informações a respeito do assunto sonhos e de auxiliar a que nós também possamos estar entendendo um pouco melhor esse aspecto de nossa vida psíquica. Então, para o Freud, o sonho tem tudo a ver com o sonhador, porque é a manifestação, né, de desejos. Falando mais precisamente, usando as palavras do Freud, o sonho é a realização de desejos. Quando nós sonhamos, nós estamos realizando nossos desejos. E é interessante que dentro desse campo, o Freud não ficou apegado só ao fato de os sonhos serem a realização de desejos, mas ele também investigou o processo de que há as questões dos resíduos diurnos, isto é, as nossas preocupações diárias, os assuntos que falamos, o trabalho que realizamos, problemas familiares que surgem, problemas do trabalho, situações que vimos em televisão, elas podem aparecer enquanto dormimos. Nós vamos estar rememorando, enquanto dormimos, aspectos que vivenciamos no dia a dia. Quantas pessoas que assistem a filmes de terror, por exemplo, e sonham com situações apavorantes. E ao despertarem, se lembrarem, dizem é apenas um sonho e percebem que assistir para elas, ou assistir a determinados filmes de terror, de suspense, não foi interessante, não deixando-as com um sono de boa qualidade naquela noite. Discussões de família em que podemos então sonhar que estávamos continuando uma certa discussão com essa ou aquela pessoa de nossa casa. É um resíduo diurno. Assistir a uma notícia em que um avião caiu, houve aquele acidente e que estavam ali pessoas e que houve mortos e feridos. E a gente sonha que está andando em um avião e esse avião corre o risco de cair. Resíduo diurno. Nós estávamos conversando que deveríamos viajar, estar fazendo uma higiene mental, irmos para uma praia tal. E sonhamos que estávamos em um local agradável, com nossa esposa, amigos, ali nos divertindo. Resíduo diurno. Então, assim, há muitas possibilidades de que os sonhos sejam resíduos diurnos. E há aqueles sonhos dos quais nós nos recordamos, que eles não são resíduos diurnos, mas eles querem trazer para nós informações que nós estamos reprimindo. O Freud usa a expressão de que é como um dique, muitas vezes, o nosso processo
do sonhar, em que nós não queremos acessar determinado conteúdo, e nessa dificuldade de nós acessarmos determinado conteúdo, é como se nós estivéssemos em um quarto, porta fechada, houvesse uma onda forte batendo aquela porta, nós temos ali por trás da porta os móveis possíveis para fazer peso, mas a força da onda batendo é tão forte que ela consegue derrubar. O quarto é a nossa defesa. A porta fechada, os móveis colocados atrás, é a repressão que nós fazemos. A onda forte é o conteúdo daquilo que nós não queremos estar a identificar, estar a saber. E a onda rompe, e nós então, a partir daí, nesse exemplo simbólico que o Freud dá, né, para dizer da força do inconsciente, né, e do desejo que nós carregamos e que vai à noite, né, geralmente, ou em algum outro horário, como dissemos, né, em qualquer momento nós podemos estar sonhando, em qualquer hora do dia e da noite, ao dormirmos, vai trazer à tona determinados conteúdos que nós não queríamos então saber sobre eles. E muitas vezes ficamos mesmo, quando não temos a possibilidade de estarmos a ter uma análise desses sonhos, passamos a não identificar quando as imagens não são muito claras. Não identificar o que esses sonhos querem dizer. No primeiro volume da editora Imago, né, os escritos sobre a psicologia do inconsciente, no artigo Formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico, ao final, o Freud vai trazer um exemplo de um sonho de um homem. Ele diz assim: um homem que cuidou do pai durante longa e dolorosa doença terminal. Conta que nos meses seguintes à morte deste, sonhou repetidamente que o pai estava de novo vivo e falava com ele como de costume. No entanto, sentia com extrema dor que o pai já havia falecido, sem ter se dado conta da própria morte. Nenhum outro caminho, começa Freud a explicar, nenhum outro caminho levou à compreensão do sonho, que soaria sem sentido, senão o acréscimo após as palavras, que o pai já havia falecido, do complemento, conforme seu desejo. Ou, em consequência de seu desejo. E ainda a estas últimas palavras, o acréscimo de que era ele o sonhador que o desejara. Assim, a ideia onírica passa a ser, é uma lembrança dolorosa para ele o fato de, quando o pai ainda vivia, ter tido que desejar a morte do pai como uma redenção, e de como teria sido terrível se o pai tivesse suspeitado disso. Trata-se aqui do conhecido caso de autorrecriminação após a perda de uma pessoa amada. E neste exemplo, a recriminação remete ao significado infantil do desejo da morte do pai.
aqui nós vemos que este homem que sonha que o pai estava vivo, mas que ele tinha falecido e que ele no sonho não estava se dando conta da própria morte. É preciso ter cuidado, principalmente com interpretações religiosas a respeito desse sonho, para não se falar assim: olha, foi uma visita que seu pai em espírito te fez. Né? Porque aqui o que acontecia? O pai estava em um estágio terminal. Geralmente pessoas, né, que cuidam de mãe, de pai, de um avô, de uma avó em estágio terminal, de um irmão, de uma irmã, enfim, de um esposo, de uma esposa, muitas vezes ficam de um filho, de uma filha, né, ficam a buscar assim. A pessoa está sofrendo. Quero essa pessoa, há um conflito, quero essa pessoa viva junto comigo. Mas a pessoa está sofrendo. Não seria melhor essa pessoa partir? Não seria melhor a morte? Então, como uma redenção, é no sentido de ali fez o processo final de seus sofrimentos. Só que isso gera esse conflito de que se está a desejar a morte daquela pessoa. Se está a desejar que aquela pessoa se vá. E muitas vezes, quando é o caso de um pai e de uma mãe, segundo, né, os estudos da psicanálise, há também todo um processo que remete à infância, do desejo infantil, da morte de um pai ou de uma mãe. E aí nós vamos partir para o complexo de Édipo, né, onde o afeto da criança, que é colocado, do menino colocado, né, comumente em relação à mãe, e sentindo no pai, vendo no pai um rival, porque enquanto filho tem-se abraços, tem-se carinhos, tem-se aconchegos da mãe, mas à noite quem pode estar no quarto todos os dias dormindo com a mãe, senão o pai? Uma rivalidade inconsciente. Do mesmo modo, a menina que busca o afeto do pai, que está ali, né, recebendo aquele afeto, que tem um abraço, tem um carinho, mas tem na mãe uma rival. Porque uma filha pode ver, por exemplo, uma mãe sentando-se no colo do pai. Mas muitas vezes a filha é repreendida por sentar no colo do pai. Não pode fazer isso. E aí vem todo um processo do complexo também, junto ao complexo de Édipo, há outro complexo que o Freud vai explicar, que é o complexo de castração. Ambos necessários para o desenvolvimento do ser humano. Então, considerando que a mãe é um rival e o pai é um rival, há um desejo da morte, um desejo infantil da morte do pai pelo garoto, da morte da mãe pela garota. E esse desejo infantil, ele é reprimido. Porque como assim? Quero matar meu pai, quero matar minha mãe. Não é
um matar físico, é um matar psíquico, é um ato de poder ter a liberdade, não ter aquela figura castradora, para que eu possa estar com o meu pai, para que eu possa estar com a minha mãe. Nós vamos entrar aqui para falar da situação da homossexualidade. Não é nosso escopo nesse momento, que também traz características, outras como identificação, projeção. Em outro momento a gente pode estar falando sobre a homossexualidade na ótica da psicanálise. E retornando aqui ao escopo do nosso assunto, sonhos, esse desejo tão reprimido que vem a vir para esse homem no sonho citado por Freud, depois da morte de seu pai, de que o pai estava morto e que esse desejo infantil ele tinha sido realizado. Que era como uma redenção. Em relação ao fato de quando o pai ainda vivia, ele desejou a morte do pai. Então, isso era uma redenção. O pai se redimiria a partir da morte dessa rivalidade para com o filho. Mas o pai, se suspeitasse disso em vida, como seria terrível para ele. E realmente, que pai, que mãe podem pensar que seu filho, sua filha desejam matá-los? É uma situação terrível. Então, vem aí, após a perda de uma pessoa muito querida, um familiar amado, uma autorrecriminação. É natural que isso ocorra. E assim, nós temos neste exemplo, diz Freud, a recriminação que remete ao significado infantil do desejo da morte do pai. Percebem como há muita complexidade para se fazer uma análise de sonhos, que é preciso, vai dizer o Freud, a interpretação dos sonhos, um certo tempo e experiência. E o que é que ele faz em a interpretação dos sonhos? Ele vai usar de muitos exemplos de sua própria vida psíquica, em que ele vai expor-se, porque ele poderia pegar sonhos de alguns pacientes, mas ali ficaria problemático, porque poderia dar a conhecer quem eram aquelas pessoas, né, pelos detalhes colocados em que ele não teria como realmente manter com maior descrição, porque para dar então o exemplo da análise dos sonhos, ele teria que dar os detalhes. Então ele preferiu fazer isso a partir dos seus próprios sonhos. E o Freud, ele talvez possamos falar, estava vocacionado a psicanálise, né? a realmente ser
o pai fundador da psicanálise. Porque desde os 7 anos de idade, o Freud tinha por hábito anotar seus sonhos. E ele fazia isso sempre, e anotava os próprios sonhos. E buscava dar a eles, depois, claro, principalmente com a fundação da psicanálise, buscava dar a esses sonhos interpretações, buscava pensar em muitos processos. E uma das formas que o Freud vai colocar no sentido de fazer a análise dos sonhos é de que é preciso ter métodos para chegar à possibilidade de bem interpretar os sonhos. E ele vai dizer em um livro chamado Sobre os Sonhos, onde ele tem partes nesse livro, né, falando, partes do livro A Interpretação de Sonhos e alguns artigos, outros do Freud, em que ele fala que a experiência demonstrou que uma cura e um consequente controle das ideias obsessivas resultava quando esses pensamentos e os elos entre as ideias patológicas e o resto do conteúdo físico eram revelados depois de terem estado ocultados pela consciência. A psicoterapia foi, assim, o ponto de partida para o procedimento que empreguei na interpretação dos sonhos. E o Freud continua falando de qual era o procedimento que ele usava. Ele diz assim: este procedimento é facilmente descrito, embora a sua prática exija conhecimento e experiência. É a interpretação dos sonhos. O Freud vai dizer que um certo tempo para fazer uma análise de sonhos seria aí cerca de uns 8 meses para se começar a fazer um trabalho de análise de sonhos. E também que o próprio analista tenha a experiência própria, principalmente em sua análise pessoal. Por isso, como se diz, né, não há psicanalista verdadeiro se não tiver passado pelo divã, até porque só vou conseguir acessar o inconsciente do outro até o ponto em que eu acessei o meu. Por isso, o Freud, em recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, um artigo dele, ele diz, lá ele usa a palavra médicos da época, né? Mas depois, claro, há os psicanalistas não médicos. Ele diz que o analista deve sempre estar em análise. Então ele recomenda que se faça aí uns 2 a 5 anos de análise, se dê uma parada, depois retome-se a análise. E isso no decorrer da vida do psicanalista, da psicanalista. Retornemos ao texto. Suponhamos que o paciente sofre de um medo patológico intenso. Pede-se-lhe que dirija sua atenção para esta ideia sem, no entanto, como tantas vezes fez, exercer qualquer efeito sobre ela. Qualquer impressão que lhe ocorra, sem exceção, deve ser transmitida ao médico. Leiamos, psicanalista. Poderá dizer, então, que não consegue concentrar-se em nada. Afirmação essa que tem de ser contrariada, assegurando-se ao paciente com grande assertividade que esse estado psíquico vazio é completamente impossível. Porque a nossa tendência é de criticarmos, né? Quando estamos a pensar determinadas imagens e para nós elas não fazem nenhum sentido, nossa tendência é fazer críticas. E aqui o Freud está falando do método da associação livre, né? Onde
o paciente, o analisante, irá falar, né, das imagens que viu sem censura. De fato, ocorrerá em breve um grande número de impressões, a que se associarão muitas outras. São invariavelmente acompanhadas pelo comentário do observador de que não fazem sentido ou que são insignificantes. Percebe-se imediatamente que foi esta autocrítica que impediu o paciente de transmitir as ideias, que de fato até já foram excluídas da consciência. Se for possível levar o paciente a pôr de parte essa autocrítica e a enveredar pela sucessão de pensamentos que resultam da sua concentração, conseguiremos obter material muito significativo, que terá então uma ligação clara à ideia patológica em questão. A sua ligação com outras ideias será manifesta e, posteriormente, a ideia patológica irá poder ser substituída por uma mais fresca, perfeitamente adaptada à continuidade psíquica. Isto é, na medida em que eu passo por processos, por exemplo, patológicos de conteúdos pensamentos obsessivos, eu tenho ali a percepção, quando faço a análise de um sonho em que o analisante venha realmente, ou a analisante venha realmente a ir colocando nas palavras a lembrança das imagens oníricas que tiveram. E muitas vezes, nesse método de associação livre, onde a gente inicia, né, falando na primeira sessão de análise, a recomendação que o Freud diz, a pessoa muitas vezes chega e diz assim: eu não sei o que eu vou falar. E nós dizemos: olha, fale o que vier à sua mente, não bloqueie, deixe vir o que vier mesmo, não censure, fale. Não tem problema falar, por exemplo, que eu estava na cozinha, estava tudo tranquilo e de repente pensei ou me lembrei que eu tive um sonho que tinha uma barata gigante batendo na porta de minha casa. Algo que parece completamente sem sentido, mas que a partir da associação livre irá fazendo um sentido específico. Para a gente exemplificar essa questão de pensamentos obsessivos, imagens oníricas, e a partir da análise das imagens oníricas do sonho, se ter depois, como diz o Freud, uma substituição, né, da ideia patológica por uma mais fresca, perfeitamente adaptada à continuidade psíquica. Vamos dar um exemplo que eu, enquanto analista, tive. Tratando um homem com transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha tido, antes da análise comigo, alguns anos antes, um tratamento com uma psicóloga, uma outra linha de abordagem. Não me recordo se ele falou que era da linha TCC, terapia cognitivo comportamental, ou se era existencial humanista. A questão é que ele conta um sonho em uma sessão de análise, já depois de algum tempo, já confiante, já tendo feito o processo transferencial para comigo, de que ele estava em um ambiente de trevas, estava muito escuro,
né? Ele usa essa palavra. Estava no ambiente de trevas. Ele usa essa expressão. Estava muito escuro. E tinha uma mulher segurando uma varinha. Tinha um chapéu de bruxa. Tinha uma varinha, né? Uma varinha mágica na mão. E eu me via, então, excitado diante daquela imagem. E a bruxa era muito bonita e ela conseguia ter acesso à minha mente. E ele disse, não me lembro de mais nada. E à medida que ele ia falando, ele colocava na sua associação livre, após a fala do sonho, ele contou determinadas dificuldades em que ele teve em seu processo psicoterapêutico com a referida psicóloga, com quem ele tinha tido um tratamento anterior. E não deu então continuidade, e não houve possibilidade de continuar com ela. Era antes da pandemia, os atendimentos estavam em sua maioria de forma presencial, ela tinha se mudado de cidade. E coloquei a seguinte interpretação analítica. A bruxa tem a representatividade de, no imaginário popular, de fazer mal. Em filmes, em desenhos, a questão da bruxa má, né? E essa bruxa, em seu sonho, tinha acesso à sua mente. E ela tinha uma varinha mágica em sua mão. Isto é, ela tinha um poder. Aqui em psicanálise nós vamos falar ali, né? Aquilo é o símbolo representante do falo. Ela estava com poder. Tendo acesso à sua mente, obviamente, aquela varinha mágica traz a ideia desse poder. No entanto, você traz aí também um desejo sexual por essa bruxa que no seu sonho você diz era bonita e você está excitado, você está ali também com um falo e gostaria de envolver-se com a bruxa. Há duas questões a colocar. Primeiro, que essa bruxa que acessa a sua mente e em você falando após das questões da psicoterapia feita com aquela psicóloga que você referiu, a bruxa é a imagem da psicóloga. E você estando com o falo, né, você estando em estado de excitação, você mostra que fez um processo de transferência para com ela. Por isso, o seu desejo de relacionar-se. E assim, fazendo com que ela tivesse essa varinha na mão, esse poder de acessar a sua mente e poder ir trazendo ideias mais claras e nítidas para você compreender o processo que estava vivendo.
Quando eu dei essa interpretação, logo depois ele falou assim: mas sabe que algumas vezes eu cheguei realmente a me masturbar pensando nela? Aí nós temos um processo transferencial que é comum analisantes se apaixonarem por analistas, mas o Freud vai deixar muita recomendação de que, é claro, nós psicanalistas vamos ser como uma parede. E essa transferência, esse afeto transferido para nós, deve bater e voltar. Nós não devemos, é claro, colocar para o analisante e a analisante a situação de nós nos envolvermos com ele ou com ela, porque aí há uma quebra de contrato. Porque aí, havendo essa quebra de contrato, não se terá mais uma relação analista-analisante. E é antiético. Logo, houve, no caso, esse processo em que essa psicóloga não agiu corretamente e não permitindo que esse afeto estivesse ali presente, da forma como era o desejo do seu paciente. E depois ele foi falando que ele foi entendendo que não seria o caso de se envolver com ela, que ela estava para ajudá-lo. E que bom que ele não colocou isso para ela. E eu coloquei para ele, mas dentro dos processos de psicoterapia, de psicanálise, é até recomendável, se você falar, né, em determinado momento, falar isso claramente, né, sobre essa questão desse apaixonamento, e nós buscarmos, a partir de sua fala, dizermos que esse afeto, não se refere a nós, psicanalistas, aos psicólogos, às psicólogas, não. Que nós vamos estar auxiliando, se já não soubermos. Esse afeto transferido, na verdade, vem de onde? É em relação a quem? E aí, ele tranquilizou-se e depois dessa análise desse sonho, ele começou a ficar mais tranquilo em relação aos rituais obsessivo-religiosos que ele fazia. Vamos fazer o sinal da cruz por ser católico mais de 10 vezes de uma maneira muito peculiar, muito específica, em que ele, criou. Porque a imagem da bruxa má também representava o fato de que, segundo ele, na anterior psicoterapia que ele estava fazendo, estava se colocando determinadas situações que tiravam dele certos pensamentos mágico-religiosos, e isso o estava afetando. Então era uma bruxa má, né? E após essa análise de sonho, os processos, essa ideia patológica realmente foi substituída por uma ideia mais fresca, por uma ideia adaptada à continuidade da vida psíquica.
Então, transformado aquilo que estava inconsciente em consciência, foi o que trouxe a possibilidade de cura. Né? E hoje, esse paciente que já teve alta, não mais faz os ritos que então fazia, passando a ter aquela vivência natural de fechou uma porta, vai verificar se está fechada, só, sem aquela situação extrema de retornar 3, 4 vezes, de ter que andar em linha reta ou linha curva, porque senão alguma coisa vai acontecer de errado. Mas isso foi um trabalho. Eu estou falando aqui rapidamente da análise desse sonho em alguns minutos. Uma leitura do texto de Freud também foi em alguns minutos. Mas para chegar ao ponto de ter sido feita a transferência comigo, de assim vir a confiança para explanar tais situações, de eu poder falar claramente a respeito, sem que o analisante se sentisse de algum modo incomodado, ofendido, mas sim ficasse reflexivo e percebesse em si próprio aquela situação. Se bem que se ele ficasse incomodado, ele não deixaria de estar reflexivo, porque o que nos incomoda faz com que a gente fique a pensar, a voltar o nosso pensamento para aquilo e a tentarmos compreender por que nós estamos incomodados com isso. É olhar para nós. É isso que a análise dos sonhos realiza. É isso que o método da associação livre realiza. Então isso demorou um tempo. Foi um pouco mais de um ano para chegar nesse processo. E daí começar todo o processo do desenvolvimento para a cura. E aí falo aqui, né, uma outra coisa, fazendo um adendo. Quem diz que a psicanálise tem que ser demorada? É uma fala dogmática de muitos, né? A psicanálise demora, né? Em 1 ano e meio, quase 2 anos, esse analisante que eu disse aqui, dessa análise de sonhos, ficou curado. Que demora foi essa? Ah, pode falar, não, mas ele teve um processo psicoterapêutico anterior. Sim, teve, é verdade. Com todo o nosso respeito, né, à psicoterapeuta anterior, e que possivelmente poderia também chegar ao caminho de cura. Quero aqui dizer que, nesse ponto, a interpretação e todo o trabalho psicanalítico levou à cura. E aí nós podemos repetir o título do livro do psiquiatra e psicanalista argentino que mora na França, Juan Davinásio, em seu livro Sim, a Psicanálise Cura. Então, sonhar faz parte dos processos que o nosso inconsciente nos traz para que aquilo que está reprimindo, que queremos ocultar de nós, seja visto. Agora fica melhor compreendida a expressão de Freud. Sonho
é a realização de desejos. E o sonho é a via régia para acessar o inconsciente. Tenham todos e todas um bom final de semana. Recomendamos a leitura do livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud. Não apenas por conta de estudos psicanalíticos, mas as obras de Freud fazem parte do acervo cultural da humanidade. E os estudiosos, né, as pessoas curiosas, as pessoas que gostam de se aprofundar em assuntos tais, buscam nas obras dele ampliar assim também o seu nível cultural. Tenham um bom final de semana, gratidão àqueles que têm realizado PIX em qualquer valor, né? Isso nos auxilia a podermos estar aqui, porque assim facilita para a compra de livros, facilita para a compra de materiais outros, né? E assim a gente vai podendo estar tendo acessos, não é, a um maior campo de possibilidades de livros para promovermos o conhecimento, acesso a outras tecnologias e podermos estar aqui transmitindo a vocês. Um bom final de semana a todos, fiquem bem e até a próxima semana. Ou retornaremos na sexta às 9 da manhã ou no sábado às 18 horas, ou mesmo em algum outro dia e horário que venha a nos ser possível. Fiquem bem.